Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo módulo do nosso curso de escutativa. Meu nome é Marcelo Ferreira, eu sou professor de Ciências e pesquisador do LEPS, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado e te convidar a darmos continuidade ao nosso curso. Vamos lá? É com grande alegria e satisfação que lhe apresento o módulo 2 do curso, intitulado Escutar a quem? Conhecendo os estudantes. Esperamos que você, cursista, ao final desse módulo, seja capaz de identificar as demandas biológicas e psicossociais específicas da adolescência e reconhecer as possíveis demandas características de estudantes de escolas públicas brasileiras. Esse módulo tem carga horária de 5 horas, contabilizadas a partir das videoaulas e dos textos disponibilizados. Para iniciarmos nossa jornada de aprendizagem e para que você tenha o máximo de aproveitamento possível do curso, neste módulo você deverá assistir a videoaula sobre a temática abordada, fazer a leitura obrigatória disponível nessa plataforma e realizar a atividade de avaliação da apreensão do conteúdo para desbloquear o módulo seguinte. Acredito que você já deve ter se questionado como anda a sua escutativa. Agora vamos iniciar o módulo 2, em que conheceremos e identificaremos as necessidades específicas dos nossos estudantes. Durante a fase da adolescência e em toda a nossa vida estudantil, passamos por diversas fases de desenvolvimento. Durante esse processo, muitas coisas acontecem. Aprendemos sobre muitas coisas novas, criamos laços, desenvolvemos habilidades. Em todas as fases existem realizações e dificuldades. Na adolescência, em específico, a possibilidade para a ocorrência de questões difíceis de lidar aumenta, desde desentendimentos familiares, a busca por socialização e inclusão em grupos de amigos, dificuldades de aprendizado dos conteúdos escolares, aceitação ou não da autoimagem, descoberta da sexualidade, entre outros. É uma fase difícil para ambas as partes, para quem passa e para quem convive com quem passa. Partindo da ideia de que somos adultos, conscientes desse processo de desenvolvimento, identificar essas demandas individuais de cada estudante é muito importante para ele se sentir acolhido. No mundo tecnológico e globalizado que vivemos, às vezes temos dificuldades de identificação, mas com a percepção dessa dificuldade, buscar entender e compartilhar com outros profissionais nos ajuda a ter entendimento e empatia para o processo que o estudante passa, principalmente nas escolas públicas brasileiras, em que encontramos diversos casos de evasão escolar por falta de garantia dos direitos básicos de moradia e alimentação. Gravidez da adolescência, abuso e exploração sexual, trabalho infantil, abandono, bullying, cyberbullying, que muitas vezes acabam sendo identificados e tendo como resultado déficit na aprendizagem. Ponto que é mais fácil a escola identificar, mas que não deve parar somente na identificação. Todos esses exemplos de vulnerabilidades são encontrados de forma recorrente nas escolas públicas brasileiras. Neste módulo, temos como objetivo reconhecer as principais características dos estudantes na fase da adolescência. Pretendemos ainda explorar quais as características dos jovens brasileiros de escolas públicas, pensando que essa fase é um período de mudanças complexas. É importante pensar sobre como as transformações biológicas e psicossociais irão afetar o jovem e quais as consequências internas e externas desse processo. Vamos começar delimitando o período da adolescência. A adolescência compreende a faixa entre 12 anos até aproximadamente 20 anos de idade. E para além das modificações biológicas dessa fase, existem questões culturais e contextuais que fazem parte do conceito de adolescência. Vamos pensar. Nessa fase, temos jovens que estão, ou deveriam estar, por ser uma etapa obrigatória do estudo do Brasil, dentro do sistema escolar. De qualquer forma, existem jovens que nem pensam em trabalhar, que já pensam sobre suas expectativas de futuro, aqueles que já iniciaram a trajetória profissional e os que estão à procura do primeiro emprego. A idade em que os jovens são convidados ou se veem na necessidade de adentrar esses espaços está relacionada com a cultura que estão inseridos, bem como as condições sociais que estão expostos. Como conversamos, essa fase é caracterizada por transformações e mudanças complexas.
Uma das principais mudanças é a do corpo. O jovem passa por muitas mudanças biológicas quando deixa o corpo infantil. Essa fase é chamada de puberdade. A puberdade é um processo de longa duração, no qual o corpo do sujeito tenta se ajustar em tamanho, peso e proporção. A atuação dos hormônios, somada à demora do processo da puberdade, pode afetar a forma de pensar, sentir e agir desse adolescente. No processo em que ele se acostuma com esse novo corpo e suas alterações, as quais são relacionadas aos órgãos genitais e também a outras partes do corpo, como aparecimento de pelo facial, mudança no timbre vocal, alargamento dos quadris em meninas e muitas outras. E hoje sabemos que dentro dessa diferença há a questão de indivíduos que não se identificam com o chamado sexo biológico ou com nenhum dos sexos. Então, além de passarem por todas as modificações, também lidam com pressões sociais enquanto passam pelo processo de autoidentificação, no sentido de entenderem quem são na sociedade. Como vimos, as mudanças biológicas afetam psicossocialmente os sujeitos, ou seja, a forma que responderão a todas essas transformações. Quando pensamos, por exemplo, que meninas experienciam o início da puberdade antes que os meninos, é de se esperar que os impactos psicossociais também sejam precoces. Existem pesquisas no âmbito da psicologia evolutiva que evidenciam que os impactos da puberdade em meninas podem ser mais negativos do que para meninos. Observou-se que em meninas há uma menor satisfação corporal e problemas de autoimagem. Isso pode se relacionar com o sentimento de vergonha quando tais características começam a aparecer. Como conversamos, os fatores biológicos não são os únicos que marcam a adolescência, que também sofre influência da cultura e dos sistemas vigentes. Político, por exemplo. Fato é que a passagem longa para a adolescência convida o jovem a se adaptar em seu contexto e em suas ações. Esse jovem irá assumir novos papéis e responsabilidades, terá novos interesses e desejos. Essas serão mudanças da ordem psicossocial, mas que não deixam de sofrer influências biológicas, como conversamos. Essa soma, mudanças biológicas mais psicossociais, convida o adolescente ao intenso desenvolvimento da identidade pessoal. Aqui, o sujeito observa mais atentamente aspectos com os quais se identifica e os que se diferenciam. Ele desenvolve o que chamamos de sistemas semióticos, que inclui tudo o que irá ajudar na construção de sua identidade. Gírias, cortes de cabelo, vestimentas. É nesse movimento também que o jovem se afasta, em sentido de oferecer menor atenção de seus familiares, e passa a dar maior valor aos amigos. Embora o jovem tenha inúmeros microsistemas, é na escola que ele está mais propenso a observar e desenvolver aspectos que influenciam o desenvolvimento de sua identidade. Não podemos deixar de considerar, entretanto, o movimento de jovens brasileiros, cada vez mais novos, que assumem papéis e responsabilidades do mundo adulto, seja pelas condições socioeconômicas impostas, seja pela dinâmica familiar, que convoca o jovem a assumir precocemente as demandas desse papel. Há adolescentes que querem falar sobre o que têm pensado, vivido, sentido. Eles precisam, inclusive, de espaço para poderem desafiar opiniões e conceitos postos, para assim elaborarem seus próprios caminhos, buscarem formas de argumentar, perceberem com quem podem contar e de quem precisarão se prevenir para não ocasionar exposições desnecessárias. Por outro lado, há adolescentes que, se não forem provocados a falar, manterão para si toda essa profusão de compreensão de si e do mundo que está acontecendo. Nesse caso, é necessário ter paciência, primeiro, para oportunizar a escuta para que o jovem comece a se abrir, e segundo, na atenção para que as narrativas passem a fazer sentido, pois as primeiras podem ser confusas e pouco elaboradas. Muitas famílias conseguem e efetivamente colaboram no processo das elaborações e decisões dos seus adolescentes, mas aqui temos uma abordagem bastante colaborativa. Quanto mais, melhor, entende? Quanto maior a rede de apoio, mais segurança o jovem terá para suas realizações. Quanto mais elementos o jovem tem para juntar os seus pensamentos, mais modelos a seguir e mais pessoas que validem seus pensamentos,
ou, de forma corajosa, empática e honesta, não validem, indicando as consequências envolvidas naquilo, mais estaremos fortalecendo e empoderando os jovens. Para ilustrar para vocês como isso pode acontecer na prática, trazemos o relato de uma professora que usou e usa a escutativa no seu cotidiano de trabalho com estudantes. Eu sou professora Calviane Cavalcante, profissional de Educação Física, e tive o privilégio de trabalhar com a técnica de escutativa na escola em que eu lecionava. E foi perceptível as demandas que vinham dos alunos quando a gente se colocava à disposição para escutar, né? Se mostrava para ele o quanto a gente estava ali disponível para escutá-los. Então, foram diversos assuntos que foram chegando, desde violência, né, domésticas, violência sexual, né, violência com parceiros, né, famosos namoros de adolescente, que foram chegando e a gente foi percebendo o quanto esses alunos ainda têm uma dificuldade de identificar, principalmente essas violências. Teve alguns assuntos também que são muito recorrentes quando eles vêm conversar com a gente, né, que é as relações familiares, as relações com os pais, com a família, com o padrasto, com a madrasta. Então, ser um professor que dá essa liberdade para os alunos, de escutar, de ter aquele ombro mesmo, que ele pode confiar, contar coisas íntimas, faz toda a diferença para o aluno se sentir confortável em falar e, de certa forma, a gente ser aquele abraço acolhedor, aquela pessoa que escuta com empatia, com olho no olho. Então, ter as técnicas de escutativa, né, se apropriar delas, mostrar o quanto é importante para esse momento para o aluno, faz toda a diferença. Outros assuntos também de demanda que chega para a gente, enquanto profissional dentro da escola, são as questões também de bullying, que é muito comum na escola. Então, muitos alunos se fecham quando eles estão se sentindo acuados, né, com esse tipo de preconceito. Outro também é o racismo, que chega também muito forte dentro da escola, né? Por ser escolas públicas, a gente tem todo tipo de perfil dentro dessa escola. Então, a gente, como professor, temos que estar abertos a ouvi-los, a perceber essas nuances dentro da sala de aula. E com isso, o aluno ele vai se sentir mais à vontade de estar partilhando o que ele está sentindo, de estar querendo entender esses sentimentos que vai florescendo durante a adolescência, né? A autoimagem também é uma demanda que sempre chega para a gente. Ele se conhecer, ele se perceber as mudanças biológicas, né, fisiológicas que vai acontecendo durante esse processo da adolescência. Uma demanda também que chegou muito forte na época, né, que a gente usou as técnicas de escutativa, foi a automutilação. Enquanto os alunos eles se sentiam acuados, sozinhos, sem entender as relações dos sentimentos que vinham dentro deles, o professor é aquela válvula de escape. Então, você ser um professor dentro da escola, se colocar disponível e usar as técnicas de escutativo, você vai ser aquela mão amiga, aquela que você pode realmente, o aluno pode realmente confiar em você, sabe? Se sentir confortável para ter um aconselhamento ou ter um encaminhamento de algum profissional que seja importante para resolver aquela situação e ajudar naquele percurso. Mas, Cadu, por que é importante a escutativa, né? Em que contribui realmente na vida desse aluno? Eu penso que a coisa mais forte que vai ser ele se conhecer, ele se entender, ele perceber essas relações, ele conseguir se colocar dentro desses sentimentos, dele se sentir mais confortável, mais confiante em passar por todo esse processo da adolescência. E ter o professor do lado faz toda a diferença. E uma dica que eu dou para todos os professores: se coloquem, mostrem para os seus alunos que eles podem confiar em vocês, sabe? Mostre, olhe no olho, dê a mão a ele, mostre que você também passou por esse processo, que você também tem a ajudá-lo, sabe? É muito importante o seu aluno ter confiança em você, enquanto profissional dentro da escola, porque você já passou por coisas difíceis também. Então, se você puder ajudar a passar, se você puder dar aquele carinho, aquele olhar, vai fazer toda a diferença na vida dele. Você ter esse poder, então aproveite, use essas técnicas de escutativa que você aprendeu no curso e aplique na sua prática todos os dias. Olha que interessante. Essas experiências nos mostram quanto é possível realizar uma escuta de maneira sensível e transformadora.
Lembramos que você deverá realizar as leituras obrigatórias disponíveis na plataforma e também a atividade de avaliação do conteúdo para desbloquear o módulo seguinte. Agradeço pela sua atenção e até o próximo módulo.